Bom dia, galerinha! Na aula de hoje, vamos estudar potenciação e radiciação com fração. Tudo que a gente aprendeu quando estávamos estudando os números naturais vai servir aqui, tanto para a potenciação quanto para a radiciação. Tudo, joinha. Exemplo, calcule, item A, 5/3 ao quadrado. Gente, vamos relembrar. O 2 aqui é o expoente da potência, 5/3 é a base da potência. Observe que aqui eu coloquei o parêntese. Por que eu coloquei o parêntese? Para indicar que tudo está sendo elevado à segunda potência. Se eu não coloco o parêntese, só quem ia estar elevado à segunda potência seria o 5. Joinha. Nós estudamos que uma potenciação é nada mais, nada menos do que uma multiplicação de fatores iguais. O expoente indica quantos fatores eu vou ter nessa multiplicação. E a base é o fator. Portanto, 5/3 ao quadrado é a mesma coisa que eu estou escrevendo. 5/3 vezes 5/3. Agora eu vou resolver a multiplicação. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. Então, portanto, 5/3 ao quadrado, 25 nonos. Item B, 3/4 à terceira potência. Quando eu transformar essa potenciação em uma multiplicação, eu vou ter quantos fatores? 3. Quem vai ser cada fator? 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4. Então, agora vamos resolver essas multiplicações. Então, primeiro, vamos resolver 3/4 vezes 3/4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. E o que eu não estou resolvendo, repete. Tem outra multiplicação. 9 vezes 3, 27. 16 vezes 4, 64. Joinha. No item C, é 2/5 elevado a zero. Nós estudamos que qualquer número elevado a zero, o resultado é 1. Joinha. Raiz quadrada. Exemplo. Calcule, item A, a raiz quadrada de 64 nonos. Pessoal, não se assuste não. É da mesma forma que a gente aprendeu lá em radiciação com os números naturais. Só que aqui eu vou separar, tá? Eu vou separar, vou transformar em 2 radicais. Eu só posso fazer isso porque aqui no radicando eu tenho uma divisão. Eu só posso separar em radicais quando tiver apenas 2 operações, multiplicação e divisão. Se tivesse adição e subtração, eu não poderia fazer isso, tá? Eu vou desmembrar esse radical e transformar em 2. Então vai ficar assim, raiz quadrada de 64 dividido pela raiz quadrada de 9. Agora, eu vou tirar a raiz quadrada de 64 e vou tirar a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 64, 8. A raiz quadrada de 9, 3. 8/3. Dá para simplificar? Não. Já está na sua forma redutiva. Professor, no item B eu posso desmembrar, separar? Não. Porque aqui, gente, eu tenho uma adição. O que é que eu tenho que resolver primeiro? Eu tenho que transformar esta expressão em um único número. Então, aqui é uma adição de fração. Então, para adicionar frações, eu só posso adicionar se os denominadores forem iguais. Bora tirar o MMC de 1 e 25. 25. Então, o novo denominador é 25. 25 dividido por 1, 25. 25 vezes 1, 25. Repete o sinal. 25 dividido por 25, 1. 1 vezes 11, 11. Raiz quadrada de 36 sobre 25. Agora, eu posso separar. Então, vai ficar raiz de 36 dividido pela raiz quadrada de 25. Quem é a raiz quadrada de 36? 6. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Exemplo. Calcule o valor desta expressão. Raiz quadrada de 5 que multiplica, entre parênteses, 2/7 vezes 7/3 menos 1/3, tudo isso ao quadrado, vezes, entre parênteses, 1 mais 1/4, vezes, entre parênteses, 5/36 ao quadrado. Para resolver essa expressão, vamos usar o mesmo critério que a gente vem utilizando. Eu tenho 2 regras, a das operações e dos sinais de associação. Eu tenho que resolver simultaneamente. Lembre que para tirar a raiz quadrada ou para elevar um número, eu só posso tirar a raiz quadrada se o radicando for um único número. Da mesma forma, para eu elevar, encontrar a potência de uma potenciação, a base também tem que ser um único número.
Portanto, eu não vou poder resolver logo essa raiz quadrada. Se eu não vou poder resolver ela, eu vou repetir. Agora, dentro aqui, essa potência eu não posso resolver, mas essa eu posso. Se eu não posso resolver a potência, eu vou resolver o que está dentro do parêntese. Dentro do parêntese, eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Dá para simplificar antes de multiplicar? Dá. Quem com quem? 7 e 7. 7 dividido por 7 dá 1. 7 dividido por 7 dá 1. Agora, aqui no segundo parênteses, como eu tenho uma adição e os denominadores são diferentes, eu tenho que tirar o MMC de 1 e 4, que é 4. Pego o novo denominador, divide pelo antigo e o resultado sobe multiplicando. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. Repete o sinal. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. E qualquer número elevado a 0 é 1. Vou reescrever aqui esta multiplicação e aqui eu vou resolver. Quando eu resolver o numerador aqui, o parênteses vai sumir. Então vai ficar raiz quadrada de 5, que multiplica 2 sobre 1 vezes 1 terço menos 1 terço elevado ao quadrado, que multiplica 5 quartos, que multiplica 1. Gente, aqui dentro do parênteses eu tenho duas operações. Então vou resolver quem primeiro, a multiplicação ou a subtração? A multiplicação. E o que eu não estou resolvendo, repete. Raiz quadrada de 5 que multiplica 2 terços menos 1 terço, tudo isso elevado ao quadrado. Lembre que para chegar aqui no 2 terços, eu fiz numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Agora, ainda eu tenho um parêntese. Então, para resolver o parêntese é uma subtração. É uma subtração com denominadores iguais. Então, repete o denominador e resolve o numerador. E o que eu não estou resolvendo, não repete. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 que multiplica, entre parênteses, 2 menos 1 sobre 3, tudo elevado ao quadrado. E aqui eu já posso, inclusive, realizar essa multiplicação. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 1, 4. Então, vai ficar a raiz quadrada de 5 que multiplica 1 terço ao quadrado. Observe, gente, que o parênteses não sumiu, porque eu ainda não terminei de resolver. Se eu tiro o parênteses, só quem ia ficar elevado ao quadrado seria 1. E é tudo que está dentro do parênteses está elevado ao quadrado. Então, 1 terço ao quadrado. É 1 terço vezes 1 terço. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. E o que eu não estou resolvendo, repete. E eu tenho aqui uma multiplicação de fração. Não dá para simplificar antes de multiplicar. Então, bora lá. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. 1 vezes 9, 9. 9 vezes 4, 36. Agora, como no radicando não tem mais nenhuma operação a ser resolvida, eu vou separar. Então, vai ficar raiz de 25 dividido pela raiz de 36. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Quem é a raiz quadrada de 36? 6. Então, minha resposta seria 5 sextos. Joinha. Exemplo. Professora Monique está querendo mudar o rodapé da sala de seu apartamento. Sabendo que a forma da sala é quadrangular e sua área de 576 sobre 25 metros quadrados, quanto ela vai pagar para comprar todo o rodapé, uma vez que o metro linear do rodapé custa R$5. Pessoal, primeiro, para resolver essa questão, eu preciso encontrar quantos metros são necessários para cercar essa sala. Ele disse no problema que o formato da sala era de 1 quadrado e que a área era de 576 sobre 25. Então, a partir dessa informação, eu sei que para calcular a área de 1 quadrado, a área é igual a L ao quadrado. Como eu conheço o valor de A, eu vou substituir. Agora, gente, eu preciso encontrar L. Para encontrar L, ele tem que ficar sozinho. Então, o 2, que é o expoente dessa potenciação, tem que mudar de lado. Tem que passar para o primeiro membro. E para mudar de lado, a gente usa a operação inversa. Que é a operação inversa da potenciação? A radiciação. Então, o expoente vai virar o índice do radical. E lá no primeiro membro, tudo que está no primeiro membro vai ficar dentro do radical. Então, vai ficar L é igual a raiz quadrada de 576 sobre 25. Como não tem nenhuma operação a ser resolvida no radicando, eu vou desmembrar.
Eu vou transformar esse radical em 2. Vai ficar a raiz quadrada de 576 dividido pela raiz quadrada de 25. Professor, eu não sei de cabeça a raiz quadrada de 576. Bora fazer a decomposição desse número em fatores primos. Qual é o menor número primo que divide 576? 2. 576 dividido por 2 dá 288. Ainda dá por 2. 288 dividido por 2 vai dar 144. Ainda dá por 2. Vai dar 72. Ainda dá por 2. Vai dar 36. Ainda dá por 2. Vai dar 18. Ainda dá por 2. Vai dar 9. Não dá mais por 2. Dá por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Por 3 dá 3. Então, eu tenho aqui dois fatores primos. 2 e 3. Quantos 2 eu tenho? 6. Quantos 3 eu tenho? 2. Portanto, vai ficar 2 à sexta vezes 3 ao quadrado. Portanto, 576 é a mesma coisa que escrever 2 à sexta vezes 3 ao quadrado. É um quadrado perfeito? Sim, porque todos os expoentes são divisíveis por 2. Se é um quadrado perfeito, tem raiz quadrada exata. Então, bora agrupar de 2 em 2. Para cada dois fatores primos iguais, sai um do radical. Sai um, sai um, sai um. E agora, para achar a raiz quadrada de 576, basta multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, a raiz quadrada de 576 é 24 e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, cada lado desse quadrado seria 24 quintos. Eu preciso encontrar o perímetro, porque o rodapé é colocado em cada lado da sala. Então, para achar o perímetro, ficaria 4 vezes 24 sobre 5. Eu tenho uma multiplicação. Então, a mesma coisa que eu escrever 4 sobre 1 vezes 24 sobre 5. Antes de multiplicar, dá para simplificar? Não. Então, bora multiplicar. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 4 vezes 24, 96. 1 vezes 5, 5. Então, o perímetro seria 96 quintos. Agora, eu vou descobrir quanto eu vou pagar por esse comprimento. Então, vai ficar 5 vezes 96 quintos. 5 por quê, professor? Porque ele disse que um metro corresponde a R$5. Então, vai ficar 5 vezes 96 quintos. 5 sobre 1 vezes 96 sobre 5. Dá para simplificar? Dá. Por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Reescrevendo a multiplicação, vai ficar 1 sobre 1 vezes 96 sobre 1. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 96, 96. 1 vezes 1, 1. 96 dividido por 1, 96. Então, a professora Monique vai pagar R$96 pelos rodapés. Joinha.